Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, primeiro dizer que dei entrada num requerimento e num projeto de resolução para que possamos fazer mais uma comissão parlamentar de inquérito em relação aos serviços das barcas. Já houve mais de uma, mas muitos fatos novos surgiram exigindo uma investigação aprofundada sobre essa relação espúria barca-poder executivo, penalizando, obviamente, a população. As iniciativas foram encaminhadas, esperamos que a direção da Casa imediatamente decida e possamos tratar desse tema com o rigor maior disponibilizado ao Parlamento Estadual, que é a Comissão Parlamentar de Inquérito. Mas quero também fazer a homenagem a Darcy Ribeiro. É pena, deputado Jânio Mendes, que Darcy Ribeiro não tenha sido tão homenageado em vida, mas homenageado com o seu projeto. E mesmo correntes políticas que se opuseram contundentemente quanto ao programa dos CIEPs, não só da educação integral, mas da assistência completa às crianças no horário integral. Essas correntes se mobilizam para homenagem, talvez homenagem póstuma ao Darcy Ribeiro, como uma espécie de autocrítica. Mas em vida, o programa dos CIEPs, com o velho Brizola, foi muito combatido e foi derrotado. Mesmo aqueles que hoje apresentam um programa de educação, da educação integral, o programa não é tão completo quanto foi o programa de Darcy Ribeiro nos governos Brizola. Mas vamos lá. Mas eu venho a esta tribuna, senhor presidente, para tratar de questões que envolvem o poder judiciário. Porque estamos convivendo numa quadra da vida nacional em que o estrelismo, a falta de circunspecção de muitos magistrados tem feito com que decisões judiciais sejam contestadas, que vivemos uma fase de reconhecidas arbitrariedades, causando uma preocupação muito grande, que já houve quem dissesse que a pior ditadura é a ditadura do judiciário, em cima de um jargão que precisa ser debatido. Decisão judicial não se discute, decisão judicial deve ser cumprida. E nós temos aí uma espécie de falta de, vou usar uma expressão que talvez não esteja nos dicionários jurídicos, falta de balanceamento. Nós tivemos juiz de primeira instância revogando o ato da presidência da República. Não houve reação. Temos atos de juízes de primeira instância atropelando a atribuição do Supremo Tribunal Federal. Mas temos outras fragilidades que colocam em dúvida o Estado democrático de direito, outras fragilidades protagonizadas a partir do Poder Judiciário. Aliás, debates sobre decisões judiciais estão sendo travados, inclusive com enfrentamento entre os próprios magistrados. O próprio Supremo Tribunal Federal já se manifestou contrário a decisões que vêm do juiz da Lava Jato. Eu trago aqui um artigo de autoria do doutor João Batista Damasceno, juiz de direito. Juízes para a Democracia é a entidade que ele representa. E ele contesta ele é o doutor João Damasceno, juiz de direito. Ele coloca em dúvida a legalidade da decisão do juiz Sérgio Moro, que culminou
no ato de prisão, veja, do deputado Eduardo Cunha. Olha o que diz o doutor João Damasceno. O juiz Sérgio Moro justificou a prisão de Eduardo Cunha com argumentação genérica, tal como abusivamente se faz todo dia no Brasil. Eu acrescento, especialmente contra pé inchado. O STF, que interveio no funcionamento parlamentar e afastou Cunha do exercício de seu mandato, já havia negado o pedido de prisão sob o fundamento de que outras medidas acautelatórias poderiam ser impostas e que a prisão era desnecessária. Palavras do juiz doutor João Damasceno. Mas ele diz algo, aí sim, que deve ser motivo de reflexão. A violação dos direitos do pior dos fascínoras é a porta aberta para a violação dos direitos de toda a sociedade. E nós sabemos disso. É exatamente o silêncio em relação a arbitrariedades muito mais notórias que faz com que as arbitrariedades sejam praticadas no dia a dia. Nós estamos agora diante de um caso que envolve o Senado Federal. Um juiz singular, um juiz de primeira instância, determina busca e apreensão na sede, no Senado da República. Um juiz de primeira instância. É claro que a reação compreensível e justificável do presidente do Senado, senador Renan Calheiros, obviamente que não foi tão primorosa quando deveria ser, quando ele procura adjetivar o juiz e adjetivar o ministro da Justiça, chefete e juizeco. Não deveria o senador Renan Calheiros ter se utilizado dessas expressões. Mas não pode restar nenhuma dúvida, nenhuma, de que determinar busca e apreensão no Senado da República não cabe a um juiz de primeira instância. E também não cabe a um juiz de primeira instância revogar atos da presidência da República. Não há que se tolerar tal procedimento. É preciso que o Conselho Nacional de Justiça, ou que o próprio Supremo Tribunal Federal, tome providências. Senão, não haverá segurança jurídica no país inteiro. Se um juiz de primeira instância tiver o poder de praticar os atos que estão sendo praticados nos dias de hoje, ninguém terá mais sossego. O cidadão comum quase não tem. Mas a ordem jurídica, o Estado democrático de direito, ambos estarão completamente vilipendiados e afrontados. Pois não, deputado Zaqueu Teixeira? Só para aduzir aqui argumentos ao pronunciamento de Vossa Excelência, quando a gente vai para o fato concreto, quando se coloca que os senadores estavam tentando obstruir a justiça, o Supremo Tribunal Federal, em nenhum momento, diz o seguinte: eu autorizei a escuta no local tal e essa escuta foi retirada por servidores da Polícia Legislativa. Ora, se não há fato concreto, com certeza houve a extrapolação tanto da autorização quanto da sua execução. Primeiro, pela incompetência de quem autorizou. Segundo, por não ter fatos concretos que signifiquem e que demonstrem a obstrução da justiça. Aqui nós tivemos gabinete no mandato passado que havia uma escuta ambiental desativada, ilegal, e foi descoberta porque foi feita uma obra no gabinete do deputado. Ora,
Quando você tem equipamentos para preservar uma instituição, um poder que é independente do outro poder, é para que você mantenha a sua integridade, que você mantenha aquilo que o povo lhe confere nas urnas, porque todos os parlamentares, todos os senadores estão lá respaldados pelo voto nas urnas, por um prazo certo, que podem ser não reconduzidos se o seu trabalho não for aprovado pela população, o que não acontece com os senhores juízes, que têm a sua vitaliciedade garantida pela lei e pela Constituição. Então, isso é muito claro para que a gente possa entender que um sistema de freios e contrapesos hoje está sendo desequilibrado quando você tem a supremacia de um poder em detrimento dos outros. E isso nós observamos no caso do Senado Federal, e Vossa Excelência está coberto de razão quando traz esse argumento aqui para o plenário. Eu agradeço, deputado Zaqueu Teixeira. Um minuto para concluir, Vossa Excelência, deputado. E vou mais longe. Nenhum cidadão, está proibido de fazer uma varredura na sua própria casa. Nenhum. E mais, nenhum juiz pode determinar a instalação de escuta na residência de qualquer pessoa. A quebra do sigilo telefônico é feita nas centrais telefônicas. E não, então, eu fico querendo compreender qual a obstrução que possa existir em relação à Operação Lava Jato, de uma varredura ser feita na residência de quem quer que seja. E um senador tem o direito de fazer uma varredura em sua casa, qualquer. Todos fazem, mesmo aqueles que não estão sob investigação. É uma cautela, mas é um direito. Mas não, eu outro dia, presidente, li no jornal, por exemplo, houve uma operação no Brasil que alcançou o Banco Marca e Fonte Sidan. O Salvatore Catiola foi o alvo da operação e foi condenado. Mas era uma operação que tinha outros réus, inclusive o ministro da Fazenda da época, o presidente do Banco Central da época. Sabe o que aconteceu com o processo? Prescreveu. O tempo passou e essas grandes figuras da República, elas não foram julgadas e o crime prescreveu. Todos lembram do delegado Protógenes Queiroz e o imbróglio com o chamado Daniel Dantas do Banco Opportunity. Protógenes Queiroz teve a vida amaldiçoada, perseguido, sob a alegação de que as provas foram colhidas sem a observância, as escutas das exigências da lei. As provas foram anuladas, não serviram para o processo. Agora, o senador, ex-senador Demóstenes Torres, teve as provas no seu processo anuladas, que foram colhidas com inobservância da lei. Foi o próprio Supremo Tribunal Federal. Então, senhor presidente, é preciso lembrar que nenhum magistrado, nenhum cidadão está acima da lei. E nenhum magistrado também está acima da lei. Nós não podemos de forma alguma silenciar diante de tudo que vem acontecendo, sob a pena de amanhã prevalecer, como já vem prevalecendo em muitos casos, a pior das ditaduras, que é a ditadura do judiciário. Quero, portanto, ao concluir, manifestar a minha solidariedade aos serventuários da justiça, que estão agora fazendo uma manifestação reivindicando seus justos direitos. Primeiro, o reconhecimento dos 24%, concedidos há anos atrás. E, ao mesmo tempo, o direito à recuperação anual do seu salário, pelo menos pela inflação. Então, ao mesmo tempo que faço a minha manifestação, preocupado com a afirmação da ditadura do judiciário, mando a minha solidariedade aos serventuários da justiça pela forma desassombrada como vem enfrentando a opressão e reivindicando seus direitos. Muito obrigado.